bom dia. O meu nome é Tati Camargo e no curso Conhecendo a Deus e Fazendo a Sua Vontade, nós vamos ver hoje o capítulo 4, Deus age por meio dos seus servos. Esse capítulo está dividido em duas partes e está tremendo. Nós vamos ver hoje as 7 realidades sobre a experiência com Deus. São 7 passos importantíssimos para você se relacionar e ter uma experiência tremenda com o Senhor. Então pegue o seu caderno, a sua caneta e principalmente a sua Bíblia e tenha uma abençoada aula. Capítulo 4. Deus age por meio dos seus servos. Parte 1. Você não pode ficar do jeito que está e caminhar com Deus. Muitas vezes, agimos como se Deus nos dissesse o que fazer e nos deixasse a sós para realizar a obra que Ele mesmo designou. E, então, a qualquer hora em que precisarmos dele, basta chamá-lo que ele nos ajuda. Este nunca foi o modelo bíblico. Quando Deus está para realizar uma obra, ele revela ao seu povo aquilo que vai fazer. Ele deseja agir ou operar por intermédio de seu povo ou de seu servo. Quando Deus quiser agir por meio de você, Ele precisa tirá-lo de onde você está e trazê-lo para perto dele. Então, Ele vem e revela a você o que está fazendo. A partir do momento em que souber o que Deus está fazendo, você, então, sabe o que precisa fazer: juntar-se a Ele. A partir do momento em que saiba que Deus está realizando uma obra no lugar onde você está, sua vida entra em contraste com Deus. Você não pode ficar do jeito que está e caminhar com Deus. 7 realidades sobre a experiência com Deus. A ilustração que você verá agora vai resumir a maneira pela qual pode responder à iniciativa de Deus em sua vida. De acordo com a figura das 7 realidades sobre a experiência com Deus, eu vou explicar agora cada ponto ilustrado na figura. Primeiro, Deus está agindo constantemente ao seu redor. Segundo, Deus busca um contínuo relacionamento de amor com você, seja real e pessoal. Terceiro, Deus convida você a envolver-se com Ele em sua obra. Quarto, Deus fala pelo Espírito Santo por intermédio da Bíblia, da oração, das circunstâncias e da igreja, com o fim de revelar a si mesmo seus propósitos e modo de agir. 5. O convite que Deus lhe faz para trabalhar com Ele leva-o sempre a uma crise do que você crê, a qual exige fé e ação. 6. É preciso fazer ajustes profundos na vida para juntar-se a Deus naquilo que Ele está fazendo. 7. Você passa a conhecer Deus pela experiência à medida que obedece a Ele e Ele realiza sua obra por meio de você. Eu vou passar novamente a figura completa para vocês analisarem esses 7 pontos que nós vimos das 7 realidades sobre a experiência com Deus. De acordo com a figura que vocês acabaram de ver e da explicação de cada passo dessas 7 realidades, vamos fazer um exercício. Faça um círculo ao redor das palavras ou frases que o ajudam a lembrar dessas 7 realidades.
Então, eu vou colocar aqui na tela, novamente, as 7 realidades para vocês anotarem no seu caderno. Está aí abaixo, está na tela. Agora, coloque no seu caderno, de cada realidade que você está vendo, uma palavra ou uma frase que ajuda vocês lembrarem desta realidade. Vou esperar um pouquinho, se for o caso, dá um pause no vídeo. Bom, então, espero que vocês tenham escrito, né? Escreva as palavras-chave ou as frases mais importantes no seu caderno. O que eu escrevi foram as seguintes respostas. No ponto 1, eu coloquei agindo. No segundo, relacionamento. No terceiro, envolver-se com ele. No quarto, Deus fala. No quinto, coloquei crises de fé. No sexto, ajustes. E no sétimo, obediência. Leia as realidades com cuidado novamente. Anote a seguir as dúvidas que você tiver acerca das realidades mencionadas, tá? Então, neste momento, você vai ler as realidades novamente, tá? E vai anotar qual que você tem dificuldade de entender, quais são as suas dúvidas. De acordo com o que vocês escreveram, das palavras-chave ou frases mais importantes das 7 realidades, para ficar mais fácil para você decorar, utilize apenas as frases ou palavras que você destacou. Veja se você agora consegue resumir mentalmente todas as 7 verdades. Compare com o texto original antes de passar para a próxima pergunta. Esse exercício é para nós decorarmos essas 7 realidades. Então, as palavras-chave fica mais fácil para fazer essa memorização, ok? Então, faça esse exercício. Utilize apenas as palavras ou frases que você destacou nesses 7 pontos. Veja se consegue resumir mentalmente todas as 7 verdades. Compare com o texto original antes de passar para a próxima pergunta. E o último exercício pega uma folha de papel branco agora, tenta escrever de cor, memorizado, essas 7 verdades. Não precisa ser escrito com as mesmas palavras, mas devem ser mencionadas as informações mais importantes de cada verdade, baseada naquelas palavras-chave que você pegou. Você pode começar por anotar as palavras-chave, se você preferir assim. Bom, depois de terem feito este exercício, você pode ter feito as seguintes perguntas mentalmente. Quais são os fatores envolvidos num relacionamento de amor com Deus? Como posso saber que Deus está falando? Como saber o lugar onde Deus está agindo ou operando? Que ajustes Deus quer que eu faça? Qual a diferença entre ajuste e obediência? Essas são perguntas comuns que são feitas após refletir sobre essas 7 verdades. Existem 3 fatos comuns à vida de personagens da Bíblia por meio de quem Deus operou. Primeiro, quando Deus falou, sabiam que era Ele. Segundo, sabiam o que Deus estava dizendo. Terceiro,
sabiam o que fazer em resposta a ele. Não seria bom ter um relacionamento com Deus de maneira que ele operasse por intermédio de você assim? Ele deseja que você tenha esse relacionamento. Creio que este curso poderá ajudá-lo. O exemplo de Moisés. O chamado de Moisés e seu ministério são bons exemplos de como Deus trabalhou com personagens da Bíblia. A vida de Moisés, o seu chamado para o ministério, estão descritos nos capítulos 2, 3 e 4 do livro de Êxodo. Outras passagens bíblicas ajudam-nos a ver como Moisés conheceu e seguiu a vontade de Deus. Utilizando 7 fatores na sequência que já vimos antes, vejamos o chamado de Moisés e sua resposta. Seria muito bom que vocês dessem um pause nesse vídeo para vocês lerem o livro de Êxodos do capítulo 2 ao capítulo 4. É uma referência super importante. Então eu vou colocar aqui na tela a leitura bíblica de Êxodos capítulo 2 ao capítulo 4 e para vocês darem uma pausa no vídeo e fazer esta leitura bíblica. Deus já estava atuando ao redor de Moisés. Pelo que clamaram, e subiu a Deus o seu clamor por causa dessa servidão. Então Deus, ouvindo-lhes os gemidos, lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e Deus os conheceu. Êxodos 2, versículos 23 ao 25. Deus buscou um relacionamento contínuo de amor com Moisés, que fosse real e pessoal. Deus tomou a iniciativa de vir a Moisés iniciar um relacionamento com ele na sarça ardente. Deus disse a Moisés que iria com ele até o Egito. Muitos textos nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio ilustram a maneira como Deus buscava ter um relacionamento contínuo de amor com Moisés. Eis um exemplo. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e espera ali, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito, para lhes ensinares. E tendo Moisés subido ao monte, a nuvem cobriu o monte. Também a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. Moisés, porém, entrou no meio da nuvem depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Êxodos 24, 12, 15, 16, 18. Deus convidou Moisés para envolver-se com a sua obra. E desci para o livrar da mão dos egípcios, e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa. Agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Êxodos 3, versículos 8 a 10. Responda as perguntas sobre as 3 últimas afirmações. Esses 3 pontos que eu acabei de ler do exemplo de Moisés, né? Que é o primeiro, Deus já estava atuando ao redor de Moisés. O segundo, Deus buscou um relacionamento contínuo de amor com Moisés que fosse real e pessoal. E terceiro, Deus convidou Moisés para envolver-se com a sua obra.
Nós vamos fazer esse exercício baseado nessas 3 afirmações. Primeiro, com relação a Israel, o que Deus já estava fazendo? Segundo, qual a evidência que prova que Deus queria um relacionamento pessoal e real com Moisés? Responda o que você entendeu do que a gente acabou de ver. Terceiro, de que forma Deus queria envolver Moisés na obra que já estava realizando? Então, estas 3 perguntas são relacionadas, baseadas nas 3 últimas afirmações, tá? Que nós vimos no exemplo de Moisés. Então, eu vou responder essas perguntas, mas antes disso, seria muito importante que vocês dessem uma pausa nesse vídeo e tentassem responder as questões. Bom, respostas. Na pergunta 1, nós vamos responder baseado na primeira afirmação. Com relação a Israel, o que Deus já estava fazendo? Resposta. Deus tinha um propósito que ele estava operando na vida de Moisés. Mesmo sendo um exilado no deserto, Moisés estava exatamente dentro do horário de Deus, no centro da vontade de Deus. Na hora em que Deus iria livrar os filhos de Israel, o fator importante não era a vontade de Deus para Moisés. O fator importante era a vontade de Deus para Israel. Respostas da segunda pergunta. Qual a evidência que prova que Deus queria um relacionamento pessoal e real com Moisés? Resposta. O propósito de Deus era libertar os filhos de Israel. Moisés era a pessoa por meio de quem Deus queria operar para realizar esta obra. Pergunta número 3 e resposta. De que forma Deus queria envolver Moisés na obra que já estava realizando? Resposta. Por diversas vezes, Deus convidou Moisés para falar com ele e estar com ele. Deus iniciou e manteve um relacionamento contínuo com Moisés. Tal relacionamento tinha o amor como base. E Deus cumpria seus propósitos diariamente por meio de seu amigo Moisés. Que incrível, né? Aí dessa forma dá para nós entendermos as 7 realidades aplicadas na vida de Moisés, né? Para vocês terem outros exemplos do relacionamento de amor de Deus com Moisés, leia em Êxodos 33, versículo 7, depois Êxodos 34, versículo 10 e Números 12, de 6 a 8. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, versículo 7. Quando Deus prepara-se para realizar algo, ele sempre revela a uma pessoa ou a seu povo o que está para fazer. Foi o que acabamos de ler em Amós 3, versículo 7. Deus realiza sua obra por meio do seu povo. É assim que Deus opera com você. A Bíblia existe para ajudá-lo a compreender os caminhos de Deus. Assim, quando Deus começa a agir em sua vida, você saberá reconhecer que é Ele mesmo.
Já que esse capítulo tem 2 partes, vamos parar por aqui. E semana que vem vamos ver a parte número 2 desse mesmo capítulo. Vamos fazer uma revisão do estudo de hoje. Ore pedindo a Deus que identifique as afirmações ou os versículos que quer que você compreenda, aprenda ou pratique. Sublinhe-os e depois responda às perguntas. Qual foi a afirmação ou versículo mais importante que você leu hoje? Segundo, escreva a afirmação ou versículo com suas próprias palavras, como uma oração de resposta a Deus. Terceiro, o que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje? Bom, pessoal, chegamos ao final da parte 1 do capítulo 4. Esse capítulo, como eu disse no começo, é dividido em 2 partes. Nós vamos ver a segunda parte semana que vem. E eu tenho certeza que você foi abençoado como eu tenho sido abençoado planejando esse curso de novo, né? E hoje nós aprendemos a história, né? Como que Moisés se relacionou com o Senhor, como que ele teve as experiências dele com o Senhor através dessas 7 realidades que nós vimos hoje. Que vocês possam transmitir isso para as outras pessoas que vocês conhecerem. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode passar e-mail para mim no tati.ribeiro.camargo@gmail.com, tá? Então, que Deus abençoe vocês e até semana que vem com outro vídeo. Um beijão, tchau, tchau.